Santo. Senhor, meu Deus, para abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, continua abençoando o pastor e professor João Carlos, Senhor, meu Deus, meu Pai, para nos capacitar, Senhor, nos ajudando, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a conhecer a Tua palavra, esse ensinamento, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que possamos, Senhor, meu Deus, a cada dia crescer espiritualmente. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Faz assim com a mão, quem veio no evento da Escola Bíblica de Líderes? Ela sei que ela já fez, eu vou levantar a mão. Quem veio na Escola Bíblica de Pastores e Líderes? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vim com dois motivos. Primeiro, porque eu queria mesmo participar, né? Me achei no dever de participar, já que estou trabalhando com vocês, dando aula para vocês. E o segundo motivo que eu vim foi que eu queria ouvir o meu professor. Qual dos três palestrantes vocês acham que era o meu professor? Professor Vicente. Doutor do Novo Testamento, fraquinho, ó. Bem fraquinho. Os três, né, pastor João? Os três. Muito bom. O livro foi muito bom. Os três palestrantes excelentes. Não tem o que. Monstro. Então vamos lá, minha gente. Eu gostei do primeiro, Né? que ele falou e eu me identifiquei com ele. E eu faço parte do membro do corpo, eu sou o umbigo. É sua casa. Você sabe que tem algumas partes do corpo que começam com Z, né? Os olhos, ouvidos, orelhas. Desculpa aí, pastor. 5 partes do corpo que começam com Z. Agora chega, né? Senão... Então, minha gente, a semana passada, qual é o nome da matéria que nós estamos estudando? Vamos ver se vocês já chegaram. Poeta. Oi? Livros poéticos. Livros poéticos. Livros poéticos. Só esse pouquinho de gente que sabe. Eu vou fazer a pergunta outra vez. Qual o nome da matéria que nós estamos estudando? Livros poéticos. Melhorou significativamente. A semana passada nós fizemos uma introdução. Aos livros poéticos. Eu preciso que alguém me lembre. Geralmente quem faz isso é a Carol. Mas como não é uma questão de secretaria, é uma questão de aula, eu preciso que alguém me lembre de eu mandar para vocês, colocar no grupo, um texto de exegese da poesia hebraica. Anotem aí, porque já era para eu ter mandado e eu esqueci. Então, se alguém no grupo falar, professor, manda para nós um texto de exegese da poesia hebraica, aí eu não esqueço, tá bom? Porque se eu for falar sobre aquele texto, vai nos tomar muito tempo e nós temos apenas 6 aulas dessa matéria, se Deus assim permitir. Então, nós estudamos a semana passada uma introdução aos livros poéticos, não foi isso? Falamos sobre algumas curiosidades, mostramos alguns erros comuns de interpretação. Hoje nós vamos falar do livro de Jó, o primeiro dos livros poéticos. E eu quero aqui apresentar a minha consideração acerca do livro de Jó. Para mim, os 5 livros poéticos que são os livros mais difíceis da Bíblia. Professor João, não é o livro de Apocalipse? Para mim não, eu respeito quem acha que tudo bem, porque não é uma doutrina, é uma opinião minha. Eu acho que os 5 livros mais difíceis da Bíblia são os livros poéticos. Eu não considero o livro de Apocalipse mais difícil que os poéticos, tá bom? Mas respeito quem considera. E dos 5, os mais difíceis para mim são... Os 5 são difíceis, mas os mais difíceis são Jó e Cantares de Salomão. Considero bastante difíceis. Então vamos lá. Qual é a dificuldade, pastor? Assim, em que sentido você está dizendo essa dificuldade? Dificuldade por causa do estilo. Do estilo torna difícil. Porque não é doutrina e às vezes alguns querem fazer doutrina. É uma narrativa, mas em alguns momentos
principalmente Jó é uma narrativa, mas em muitos momentos ele é também um diálogo. Ele é um diálogo. E ele apresenta uma coisa chamada dialética. O que é dialética no livro de Jó? A dialética no livro de Jó é o seguinte: você vê a ideia dos amigos de Jó, a ideia dele, e forma-se uma terceira ideia. Isso é uma dialética. A palavra dialética significa caminho entre as ideias. Então, você não pode, de maneira nenhuma, fazer doutrina, porque é a opinião dos amigos de Jó. Muitos pontos é a opinião dos amigos de Jó. Então, tem a opinião dos amigos de Jó, já há divergência entre eles. Uma opina de um jeito, outra opina de outro, outra opina de outro. Aí vem a opinião de Jó e a infalível que é a de Deus. Só quando Deus fala é que chega o infalível. O resto são conselhos, são posições, são pensamentos. Então há uma dialética, uma contraposição de ideias formando uma terceira ideia. Isso faz dele difícil, porque há momentos que, se a pessoa não prestar atenção, a pessoa acha que é Deus que está falando e não é. É Jó ou um dos amigos dele. Então isso torna o livro difícil. O fato de ser uma poesia de um tempo distante, de uma época distante, de um local distante, e a presença da dialética no desenvolvimento. Essas falas, tanto de Jó como dos amigos dele, não podemos pegar como conselho, tudo bem. Mas eu falo assim, como uma... Como é que eu posso dizer? Mais que um conselho, seguir mesmo, não. Se você seguir, o sua conta é risco. Pode dar certo e pode não. Não é como você seguir os conselhos do apóstolo Paulo para a igreja. Não é a mesma coisa. Os conselhos de Paulo para a igreja são infalíveis, porque eles são doutrina. São doutrina. Isso aqui é o pensamento de cada um dos personagens do texto. Então pode dar certo, pode também. Desculpa a expressão, quebrar a cara. Mas vamos lá. Livro de Jó. O autor. O livro de Jó não revela especificamente o nome do seu autor. Os candidatos mais prováveis são Jó, Eliú, Moisés e Salomão. Pode ter sido até Salomão. Então, gente, é muito difícil saber quem é o escritor. Eu vou dar a minha opinião, vocês não são forçados a concordar, tá? Eu acredito que foi Moisés. Tá? Pelo que li, pelo que estudei o assunto, acredito que tenha sido Moisés que tenha escrito. Tá? E antes de escrever Gênesis. Porque Jó é o primeiro livro da Bíblia, tá? O primeiro livro da Bíblia a ser escrito é o livro de Jó, não é o livro de Gênesis. Tá? O livro de Gênesis é o primeiro da ordem que foi organizada, mas na ordem que foi escrita não. Mais provável que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito seja o livro de Jó. E que Moisés tenha escrito quando estava em Midian. Tá? Estava em Midian. Porque os outros livros, eles são escritos já durante a caminhada no deserto. O próprio Gênesis é escrito durante a caminhada no deserto, e provavelmente o livro de Jó tenha sido escrito por Moisés durante o tempo que ele esteve na casa do seu sogro Jétero em Midian. Mas essas coisas, gente, são provavelmente, o mais prudente quando se for ensinar sobre isso, é provavelmente. E quando se for pregar, gente, não demore muito em questões que te prenda no provavelmente. Vá direto para a aplicação prática. Tá? É claro, fale quem foi Jó e vá direto para a aplicação prática. Não fica provavelmente isso, provavelmente aquilo, que para a igreja tira a autoridade do seu sermão. Provavelmente, eu não tenho certeza, ele vai pregar provavelmente. Já no meu caso, como professor, já dá autoridade.
Quando eu digo provavelmente, dá autoridade, porque o professor está dizendo provavelmente, ele não está afirmando. Já no púlpito tira autoridade, porque no púlpito é lugar de afirmações. No púlpito você tem que afirmar. Quanto menos você puder usar o provavelmente no púlpito, melhor. Pois não, Carol? Não, é isso que eu ia falar. Quando você vai ler em ordem cronológica, o primeiro livro é o de Jó. Porque a Bíblia é organizada, a comum, né, que a gente tem, de uma forma de fácil entendimento, né? Não na ordem que foi escrita. Justo. Mas de uma forma que a gente entenda os acontecimentos. A intenção da igreja e dos organizadores do cânon do Antigo Testamento, a intenção era facilitar. Pois bem, vamos continuar. Quando foi escrito a data da autoria do livro de Jó, seria determinada por quem foi seu autor. Então, para saber quem foi, teria que saber quem foi o autor. Se nós não temos certeza quem foi o autor, também não temos certeza da data. Se Moisés foi o autor, a data seria por volta de 1440. Se Salomão foi o autor, a data seria em torno de 950. Já que não sabemos de certeza, já que não sabemos com certeza quem foi o autor, não podemos saber exatamente quando foi escrito. Jó, ou Job, esse Job aí acrescenta assim um B, e não tem o acento. Jó ou Job é um personagem do livro mais antigo da Bíblia, isto é, o livro de Jó. O livro de Jó, ele é o mais antigo da Bíblia. A maioria dos teólogos e historiadores concordam com isso. De acordo com a tradição, teria vivido na terra de Uz. É muito importante vocês lembrarem que não é Ur, tá? Ur é Abraão, não é R, é Z no final, é terra de Uz, não terra de Ur. Que eu já vi a pessoa, na hora que foi pregar, ser infeliz e falar terra de Ur e ainda dizer que era a mesma terra de Abraão. Não é, é terra de Uz. E isso é erro de leitura, de atenção na leitura. Local que até hoje é erro de... E o que faz também a pessoa errar a leitura? A pessoa já vai com aquilo na cabeça. Ele já vai a fim de achar uma novidade. Poxa, é a mesma terra de Abraão. Ninguém nunca pregou que Jó veio da terra de Abraão. Eu vou pregar isso. Aí vai e fala que é a mesma terra de Abraão. Ele já vai sugestionado pelo desejo de encontrar algo novo. Algo novo. Nós temos que deixar que a aplicação da palavra de Deus se renove, e não nós renovarmos a palavra de Deus. De acordo com a tradição, teria vivido na terra de Uz, local que até hoje não foi identificado ao certo pela ausência de evidências, tanto internas como externas. Evidência interna, na própria Bíblia, não dá uma evidência segura de onde seja a terra de Uz. E a evidência externa, a história, os estudiosos, também não há uma evidência externa segura. Quando não é segura, melhor não falar. Sua existência como pessoa histórica é motivo de muitos debates, principalmente entre os rabinos e intérpretes da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, veja que mesmo entre os rabinos, há uma discussão se Jó é uma pessoa histórica, se ele existiu realmente, ou se é uma espécie de uma lenda, uma história criada.
para transferir bons exemplos. Mesmo entre alguns rabinos, há uma dúvida. Será que Jó existiu mesmo? Ou foi um personagem criado? Há debates entre eles. Muito embora seja citado como pessoa histórica no livro de Ezequiel. Gente, mesmo entre os rabinos, existem rabinos liberais. O que é um rabino liberal? É a mesma coisa que um teólogo católico ou protestante liberal. Ele tem dificuldade de crer naquilo que a inteligência dele não possa captar, no que for sobrenatural. Ele tem dificuldade de crer. E aí o que ele tem dificuldade de crer, o que é sobrenatural, ele coloca dúvida e começa a debater. Como é difícil de se entender que Jó realmente existiu, então eles debatem e colocam como possibilidade dele não ter sido um personagem histórico. Porém, no capítulo 14 de Ezequiel, Jó é citado como um personagem histórico. E aqui eu cometi um lápis, eu coloquei capítulo 14, mas não coloquei o versículo. Alguém lembra o versículo? É capítulo 14 de Ezequiel. Diz que Jó, cita Jó como um personagem histórico e um homem justo. 14, será? Provavelmente, leia para nós. e 14. Tem Ezequiel no livro de vocês? Ou Mesmo que estivessem no meio dela, agora a Carolzinha achou. Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Mesmo que estivessem no meio dela, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Quem está dizendo aí? Quem está dizendo? Senhor Deus. Ah, o Senhor Deus. E quando Deus fala é verdade, não é isso? Então Deus está dizendo, quais os três homens que Deus está citando? Noé, Daniel e Jó. Noé, Daniel e Jó. Então ele está citando Jó como um personagem histórico, o próprio Deus. Agora, por que os rabinos liberais discutem a possibilidade de ser um personagem criado? Eu não sei. É mais tarde mencionado na Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 11, por favor. Tiago 5, 11. Vamos lá, minha gente. Tiago 5 e 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Está citando Jó como um personagem histórico, uma pessoa que existiu, ou como uma história criada? Histórico real. Real, né? Primeiramente, chamava-se Jó, e tendo tomado por esposa uma mulher árabe, teve 7 filhos e 3 filhas. Jó capítulo 1, versículos 1 e 2, por favor. Capítulo 1. Versículos 1 e 2. Havia um homem na terra de Deus. No Novo Testamento jamais você vai encontrar uma parábola, uma história com o verbo haver no sentido de existir. No Novo Testamento, todas as vezes que aparecer havia, não é história, não é parábola.
É história real. É por isso que Rico e Lázaro, antigamente nas Bíblias antigas, vinha na epígrafe assim, parábola de Rico e Lázaro. De tantos comentaristas baterem em cima que não é parábola, as novas Bíblias já vêm com Rico e Lázaro, não vem mais parábola de Rico e Lázaro, porque aquilo não é uma parábola. Aquilo aconteceu no além, no mundo dos mortos. E como Jesus é Senhor tanto do mundo dos vivos como do mundo dos mortos, ele tinha acesso àquela informação. E aí também já começa dizendo havia, ou seja, existia um homem. Embora se fosse o Novo Testamento, com certeza estaria dizendo que é um fato real. Sendo o Antigo Testamento, diminui muito a probabilidade de ser um personagem criado, porque está dizendo havia, no sentido de existir. Vamos lá, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Continua? Continua. Nasceram-lhe sete... Só um e o dois, tá? Um e o dois. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas. Veja bem que o negócio é tão antigo, o fato é tão antigo, que não é medido em ciclos de prata. Não é medido em ciclos de prata. Quando fala da riqueza de Salomão, fala de animais, mas fala também de dinheiro. Quando fala da riqueza de outros homens, fala de animais, mas fala também de dinheiro. No caso dele, a riqueza, o texto é tão antigo que a riqueza era medida somente em animais. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 500 jumentas. E uma junta de boi não é um boi só, tá? Uma junta de boi não é um boi só. Juntar é de 2 bois para cima. De 2 bois para cima. Nunca é um só. Uma junta. Na minha Bíblia está 500 juntas de boi. Está 500 juntas de boi na sua Bíblia? E 500 jumentas, tendo também muitos servos, de modo que este homem era o maior de todos do Oriente. Daquela região, da região oriental, ele era o homem mais rico da época. Seu pai foi Zerá, neto de Esaú, descendente, assim, em 5º grau de Abraão. Então, olha, se sabe quem é o neto, seu pai foi Zerá. Se sabe quem é o pai, e sabe de quem o pai dele era neto, é porque é um personagem histórico, porque senão vai ter que criar vários personagens, vai ter que criar ele, o avô dele, seu pai, Zerá, neto de Esaú, descendendo assim em 5º grau de Abraão. Jó era descendente em 5º grau de Abraão. Veja para nós, por favor, Gênesis 66, 33. 66, 33. Se eu falei errado, estou corrigindo. Gênesis 36, 33. E morreu Bela e Jobabe, filho de Zera, e Bozra reinou em seu lugar. Repete para mim, por favor. E morreu Bela. Zerá? Morreu Zerá? Morreu Belá. Belá. Tudo bem. Jobabe,
filho de Zerá, de Bozra, reinou em seu lugar. Esse Jobabe aí é Jó, tá? Jobabe, É Jó. Com certeza. o filho de Zera. Sim, com certeza é. Jó é uma contração no nome dele. Ah, é verdade? Como Jobabe. É Jó. É como se fosse Francisco, Chico, Antônio, Tônio. É uma contração. Tá? O nome Jó é uma contração do nome Jobabe. Então repete para nós, por favor. E morreu Bela. E Jobabe, filho de Zera, de Bozra, reinou em seu lugar. Então Jó chegou a ser um rei entre a família dele. Tá bom? Faz essa cara de assustadinho. Olha para mim com essa cara de novo, eu gostei tanto. Você sabe por que o senhor fez essa cara de assustadinho? Porque o senhor não leu o Antigo Testamento. Quem sabia que Jó chegou a ser um rei? Não, né? É falta de leitura do Antigo Testamento. Vamos fazer o seguinte, o senhor que fez essa carinha de assustado, lê para nós Gênesis 36, 33. Só que fez carinha de assustado. Gênesis E reinou em seu lugar. Gênesis 36, 33. Gênesis 36, 33. Reinou, pois, em Edom, Bela, filho de Beor, e o nome de sua cidade foi Dinabá. Está diferente? Você está lendo 36, 33? 36, 33. 33. 33. Já é diferente, tá vendo? Essa E tradução. morreu Bela e Jobabe, filho de Zerá de Bozra, reinou em seu lugar. Vocês acham que eu devo mandar ler de novo? Devo? Lê de novo, por favor. O 33 ou 34? 33. 33. Ah, desculpa, eu li o 32 naquela hora. Tá. E morreu Bela e Jobabe, filho de Zera, de Bozra, reinou em seu lugar. Tá. Agora você me faz um favor. Lê desde o 31. Gente, acompanha, por favor. E esses são os reis que reinaram na terra de Edom. Para aí. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom. Esse Edom aí é Esaú. Esaú. Ah, então os Edomitas, que são os descendentes de Esaú, eles habitaram uma região chamada Edom. E aí há uma dúvida, depois a gente estuda melhor sobre isso. Se o lugar já se chamava Edom antes deles habitarem ali, ou se chamou Edom porque eles habitaram ali. Mas isso aí nós vamos estudar quando nós formos estudar história do mundo bíblico antigo. Mas já que eu toquei no assunto, para ficar completo, vamos lá. A palavra Edom significa vermelho. Vermelho. Então, uma dessas três é a correta, tá? Existem três possibilidades. Pode ser Edom, porque o guisado que Jacó deu a Esaú era vermelho. Pode ser Edom, porque o próprio Esaú era vermelho, era ruivo. Ou pode ser Edom, porque a terra onde os parentes, os descendentes dele vieram habitar, era uma terra de arenito, um arenito avermelhado. Então, uma dessas três é a correta. Sabe-se exatamente qual? Não se sabe qual das três é a correta. Se for porque a terra tinha arenito vermelho, então a terra já se chamava Edom antes dos descendentes de Esaú irem morar lá. Tudo bem? Mas, vai lá, 36, 31. Antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel,
Ó, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Então os filhos de Israel ainda estavam no período, no máximo no período dos juízes. Tá bom? Porque quando os filhos de Israel foram passar pelo território dos Edonitas não queriam deixar ele passar, lembra disso? Quem é leitor do livro de Êxodo lembra disso. Continua, por favor. Reinou, pois, em Edom, Bela, filho de Beor, e o nome de sua cidade foi Dinabá. E reinou Bela, e morreu Bela, e Jobabe, filho de Zera, de Boza, reinou em seu lugar. Então ele foi um rei dos Edonitas, um rei descendente de Esaú. E há uma particularidade dele, que geralmente os descendentes de Esaú eram um povo guerreiro, seminômade. O que é seminômade? O nômade ele muda muito de lugar. O seminômade ele muda, mas sempre naquela região. Um ano ele está num lugar, outro ano ele está no outro, mas sempre naquela região. Por isso que ele é seminômade. Tá? Ele não é totalmente nômade. Ele tem a região onde ele costuma viver, ele costuma armar suas tendas. E geralmente era um povo guerreiro, era um povo ruim, bravo, e de Jó diz ao contrário, diz que ele era um homem justo. Ah, mas continua para nós. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Então, gente, esse Jobabe é Jó, tá bom? Interessante esse versículo 35, né? E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedad, que feriu a Midian, no campo de Moabe, e o nome de sua cidade foi Avit. Olha, eu recentemente, eu precisei fazer um estudo sobre as 12 tribos descendentes de Esaú. Descendentes de Ismael, perdão. 12 tribos descendentes de Ismael. Porque quando Agar vai para o deserto com o menino, Deus, ao encontrá-la, disse que também dele viriam 12 tribos e 12 nações. Então, quais os descendentes, quais essas 12 tribos? A Bíblia diz, sim, diz, o nome dos 12. Não vou entrar no mérito da questão, não vou mostrar para vocês o que ela diz, porque nós estamos estudando o livro de Jó. Mas a Bíblia diz o nome dos 12 filhos de Ismael, os descendentes de Ismael. E nós sabemos também que eles se misturaram com os descendentes de Esaú. Se misturaram.